Povo meu, Vasco venceu o Fluminense na primeira partida da ida das semifinais da Copa do Brasil. Gols de Ryan aos 5 do segundo tempo, Verratti aos 49 do segundo tempo. Esses dois gols foram da virada, porque Kevin Serna aos 22 do primeiro tempo abriu o placar e o Vasco acabou virando sua partida com uma noite, mais uma noite, não vou dizer mágica, para ninguém pensar que ele é um terrestre, mas bem bacana do menino Ryan. Curte, compartilha, se inscreva nesse canal. Já vou deixar alguns avisos aqui, tá? Teremos mais vídeos. Os próximos vídeos serão muito provavelmente os dois pós-jogos das duas voltas das semifinais, Corinthians e Cruzeiro, Fluminense e Vasco, respectivamente. Eu vou para a igreja hoje, né? E no culto que é chamado culto da família. Fico para assistir domingo os dois jogos, né? Em casa, assisto os dois jogos em casa, faço os dois pós-jogos. E amanhã eu vejo o jogo do Flamengo contra o Pirâmides e faço pós-jogo amanhã, mesmo que não seja editado. Eu tenho pelo menos aí, vamos supor, o Flamengo chegando na final. Vamos lá, tenho os dois do Flamengo e quatro jogos de Copa do Brasil. Então eu tenho pelo menos aí isso, quatro jogos, os dois de volta, os dois da final e possivelmente os dois do Flamengo. Então eu tenho 5 a 6 conteúdo para dar para vocês, fora Luiz Castro, pode chegar, se eu não me engano, ao Internacional, e tá para chegar, mais do Fluminense que está com vindo diretoria nova, mais do Vasco, mais do Corinthians, mais do Cruzeiro, mais do, né? Mas isso daí eu encerro mesmo a temporada no domingo que vem, fazendo o último vídeo, o vídeo da final da Copa do Brasil. Natal já não tem vídeo, isso é certo. Aí eu só volto ano que vem. Valeu, galera? Então, estou deixando aqui sumariado. No Instagram, a mesma coisa. Ainda estou fazendo alguns vídeos, mas estou deixando primeiramente sumariado para vocês. Eu não posso fazer merchan, porque eu ainda não posso monetizar. Então, os 2 minutos e 40 só para explicar como está sendo a dinâmica na reta final do canal. Eu fiz vídeo esse ano falando do Atlético na Sul-Americana, estou falando do Cruzeiro agora, fiz do Inter que não caiu, acabei falando que o Inter não caiu no final do ano, Abelão no Inter, falei muito de Palmeiras, falei muito do Flamengo, Botafogo, Fluminense no Mundial, então fiz muita coisa já para vocês e espero que vocês ano que vem me abracem naquela dinâmica dos vídeos curtos, ao qual estou falando que eu vou fazer tanto no YouTube quanto no Instagram a partir de janeiro. Então vamos lá. O Vasco venceu por 2 a 1 e torcedor tricolor. Eu estava voltando do trabalho, né? E por uma ironia, meu pai teve que ir no mercado. Então eu não vi os 20 minutos ao qual o Fluminense esteve bem. Eu depois vi o gol, o cruzamento do René, ajeitado do Thiago Silva, gol do Kevin Serna. Mas eu fui ver uma parte do jogo que o Vasco estava buscando ser melhor e vem o segundo tempo eu vi o domínio completo do Vasco. Assim, domina assim, muito equilibrado o jogo, mas o domínio pela qualidade técnica. O Ryan faz um gol, né, ao qual teve uma boa jogada do Andrés Gomes e o gol de cabeça do Verratti teve uma ótima jogada do Ryan e para cruzamento na área e saiu o gol do Verratti. O Ryan jogou muito. O Ryan jogou muito. Mas te dizer que diferente do jogo do Cruzeiro do Corinthians, ao qual acho que o Cruzeiro poderia ter tido mais atitude, eu acho que o Fluminense. Vamos lá, o Lucas Acosta e o Coutinho são limitados. Entra o Ganso. O Ganso é mais para fazer o que o Garro fez quando
quando o Corinthians colocou o Galo e estava ganhando. Para o jogo, tal, se concentra, estamos ganhando o jogo, vamos ganhar tempo. O Fluminense não podia se dar esse luxo. Estava perdendo o jogo. O Vasco teve muito mais atitude. Eu acho que assim, mesmo pela má fase do Vasco, acho que quando o Vasco joga bem, o Vasco tem alguns jogadores que podem decidir. Vou botar na conta, tá? Com todo respeito ao André Gomes, que tem jogado muito bem, o Verratti não pode ser banco. E agora, nessa decisão, saiu a seca de gols, pô, põe o Verratti pro segundo jogo. Deixa ele 38 minutos, assim, os 45 do primeiro tempo, mais 13, 15, 58, 60 minutos do jogo, né? 13, 15 do segundo tempo. Para ver até onde ele vai, ele resolve. Acredito muito que precisa se ter uma sombra para o Verratti, mas ele é muito decisivo. Tão decisivo quanto o Ryan, que na jogada do gol do Verratti, dribla 3, sofre a falta, bate a falta rápido, né? Vem o cruzamento, não vou lembrar se é do Puma, se é do Andrés, e sai o gol do Verratti de cabeça. Então, são jogadores muito decisivos. O Vasco tem hoje jogadores mais decisivos do que o Fluminense. Por mais que o Fluminense tenha uma qualidade maior. É um time que há 2 anos atrás foi campeão da Libertadores, foi para a semifinal da Copa do Mundo de Clubes, está na semifinal da Copa do Brasil, chegou entre os primeiros colocados, acho que no G7 ali, né, do Campeonato Brasileiro, vai para uma pré-Libertadores, pode ir para uma vaga direta, mas o Vasco tem muito mais brilho, brilhantismo. Não são craques no auge. O Ryan, por exemplo, está no início da carreira, o Verratti está no final. Mas na hora da garra, da raça, da disposição, eu acho que o Vasco tem um pouco mais. E ontem teve um fator muito predominante. A torcida do Vasco, com o mando do Fluminense, lutou o setor norte, o setor leste, o setor oeste. Mais do que a torcida do Fluminense, parece que a torcida do Fluminense não foi. Eu não vi toda a tomada do Maracanã, mas vi uma festa muito linda da torcida do Vasco, ao qual a do Fluminense não fez. O mando de campo seu, no setor sul, ao qual a torcida do Mário Bittencourt tanto pediu, então, e não fez uma festa muito linda. Vai ficar para a segunda partida? Tem clima a torcida do Fluminense para ir para a segunda partida? Porque o Vasco ganhou e ganhou muito bem, ganhou de virada. E aí? Vai. Isso vai inflamar o Fluminense para partir para cima do Vasco? Vai dar espaço para Ryan, para Nuno, para Andrés Gomes? Ou o Verratti começa a titular para o Verratti? O Diniz vai fechar a casinha, vai botar uns 3 volantes ali, vai preservar o Coutinho, vai trazer o recuar o Nuno, vai fazer o que para tentar ganhar o jogo? O Diniz é muito ofensivo. Se ele tiver que pôr o Verratti vindo do banco e o David entrar e o Matheus França entrar, ele vai fazer isso muito bem feito, pressionando. Vai correr risco, pode perder o jogo, mas vai buscar fazer o mais bem feito possível. O Zubeldia, que surpreende fazendo esse trabalho muito bem no Fluminense, eu não sei o que ele é capaz de fazer para virar uma partida, para virar um jogo, mas ele tem que buscar virar. Então, é um jogo onde não está tudo muito decidido, mas o Vasco está muito mais confiante. O Vasco separa a má fase do Campeonato Brasileiro com a boa Copa do Brasil que fez. Tem que separar. Uma fase da boa Copa do Brasil para tentar ir à final e buscar o título. E o Fluminense arrumar um jeito de fazer tudo o que fez no Brasileiro para chegar em boa colocação e ir para a Libertadores, pré-Libertadores pelo menos, e buscar a vaga direta. Então, é muito importante isso para o Fluminense. Vamos ver o que vai acontecer. Foi uma semana muito importante para os dois clubes, vamos ressaltar. O Vasco anunciou o patrocínio da Nike como fornecedora de material esportivo, e um patrocínio muito grande, de 42 milhões parece ao ano, 43.
O Vasco tem que quitar sua dívida de 1 bilhão e 400. O Fluminense tem um novo presidente que é de situação, parece, do Mário Bittencourt. Tem a questão da BTG. O Vasco conversa toda hora por uma SAF e agora está falando com o seu Lamar, que é presidente da Crefisa. Então é uma semana muito decisiva e especial para os dois. Fluminense que vem desde 2016, 2017 se reformulando para chegar nesse momento. Campeão da Libertadores há 2 anos atrás, vice de Copa do Mundo de Clubes, vice não, semifinalista de Copa do Mundo de Clubes, semifinalista agora de Copa do Brasil, indo para a Libertadores, e o Vasco começa essa trajetória com o Pedrinho depois dos erros da 777 e busca ou se reestruturar com a Sempre Vasco, que já está fazendo um trabalho muito bom, que já era para estar desde 14, 11, desde 14, quando o Roberto Dinamite saiu, ou faz esse trabalho ou vira SAF. Parece que, pelo menos nas mãos do Pedrinho está indo muito bem. Arrumou o Paulo Ogione do lado do Vasco, que é o Admar Lopes. O Ogione está tentando, está buscando, faz um bom trabalho no Fluminense. O Admar já faz um bom trabalho no Vasco, dando esse suporte ao Fernando Diniz, deixando o Fernando Diniz e buscando a confiança. Ontem foi na base da confiança, a vitória. Então são dois times muito bons que não estão no pragmatismo, que estão buscando jogar para ir para uma final de Copa do Brasil, para buscar uma vaga direta na Libertadores e para serem os novos milionários da prata que vão continuar pagando suas dívidas. O Fluminense precisa ser campeão para ter uma moral a mais para continuar brigando pelos títulos. E o Vasco, desse time da garra, da raça, para finalmente dar um start aí na arrancada estrutural e técnica. Então, parabéns, Vascão. Ryan aos 5 do... Serna abriu ao placar aos 22 do primeiro tempo. Ryan aos 5 do segundo. Verratti aos 49 do segundo. Virado para o Vasco. E o Vasco sai na frente na semifinal da Copa do Brasil. Fui.